O avaliador vai olhar, ele precisa de alguém para SAP, ele vai achar que a pessoa não tem função nenhuma, ou que ela não tem conhecimento nenhum, ele vai acabar rejeitando o currículo dela. Então, é importante fazer essa descrição, e aí aqueles meios que são usados para fazer aí o recrutamento, que talvez eu já percebi aí que muitos de vocês até sinalizaram que já conheciam, do tipo CIE, Nube. Tem alguns que são pagos, tá? Mas se você pensar, a pessoa está desempregada e nem sempre tem o dinheiro disponível, mas dá para fazer com os que são gratuitos e até os programas de parceria que tem de estágio, que é aberto aí para todas as idades. O jornal também, ele é uma opção, porque aí o jornal sempre sai vaga, até no site deles também sai. Você não precisa comprar o jornal na banca ou assinar o jornal digital. Além dos sites, aí nós temos a rede social profissional, que é o LinkedIn, que a gente também falou. E acredito que foi mais ou menos isso que a gente foi observando, tá? Então agora, ó, deixa eu ver aqui, não escrito nada. O recrutamento, para vocês entenderem qual é a diferença, ele é aquela decisão que a empresa vai ter, ou ela vai reconhecer, que precisa preencher uma vaga ali, ou vamos supor, tem funções que tem que ter alguém específico para fazer e não tem ninguém dentro da empresa. E aí, a partir disso, quando eu falo recrutamento, eu estou levantando informações que vão me ajudar a fazer o que a gente chama de descrição do cargo. Então, eu vou dar um exemplo. Para trabalhar como operador de supermercado, quais são aí os requisitos ou qual é o perfil? Então a pessoa tem que ser uma pessoa proativa, porque vai ter diversas situações que vão ocorrer que ela vai ter que resolver. Uma pessoa que seja simpática, porque operador de supermercado você pode atuar tanto dentro do estoque, mas também na loja para levar a mercadoria, e às vezes algum cliente vai falar com você. Tem que ter conhecimento sobre a questão de reposição, sobre a questão do controle ali das mercadorias, colocar aquelas que vão vencer à frente. Você pode até perceber aí, não sei aí a garotada mais nova, mas quando você vai no mercado para comprar o pão de forma, geralmente na frente você olha, vamos supor, vai vencer dia 12 de setembro. E aí, quando você pega aqueles que estão mais ao fundo, eles vão vencer dia 30 de setembro. Porque é uma coisa óbvia, né? Eles precisam vender logo aqueles que estão com o vencimento mais perto. E os novos ficam por último. Isso é um conceito até que entra de contabilidade, que é o PEPs, que é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. E aí a gente, a partir disso, começa a definir quais são aí as condições ou quais são aí os quesitos necessários, mínimos, que uma pessoa precisa ter. Então, se uma empresa ela não consegue definir isso, fica complicado. Ou às vezes a empresa não tem orçamento suficiente para poder contratar, também fica complicado, tá? As empresas aí, elas têm duas formas que elas podem fazer o recrutamento. Esse exemplo que eu falei para vocês agora, ele pode ser aplicado nos dois, porque eu tenho um que é o recrutamento interno, ó, tá aqui, ó, de vermelho. O recrutamento interno, eu vou olhar dentro da equipe que eu tenho, ou seja, dentro do quadro de funcionário que eu tenho, quem que pode fazer essa função? Principalmente até, gente, isso é interessante quando a gente tem um cargo de chefia, um cargo de supervisor. Por que que é interessante eu olhar e ver quem eu tenho para colocar para fazer a função? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu trago uma pessoa de fora, ela pode contribuir com ideias, com o funcionamento, pode chegar e dar um gás novo? Pode. Porém, se eu olho dentro do meu quadro de funcionários, eu vejo que tem alguém que tem a condição de ser promovido, claro, observando o critério de merecimento, de competência, eu preciso dar também uma oportunidade,
porque senão eu vou acabar gerando até um clima assim de desconfiança, o pessoal fica meio assim, querendo saber por que essa pessoa foi chamada, sendo que tinha gente que podia ser aproveitada. E quando eu falo de meritocracia, competência, também entra outro fator que pode influenciar no clima da empresa. Aí a Nicole, que falou de psicologia, depois vai estudar isso na faculdade, que o clima organizacional é como que as pessoas percebem o ambiente, o quão elas se sentem motivadas, como que é o relacionamento no dia a dia. Porque se percebeu que uma pessoa foi promovida aqui no recrutamento interno, mas ela não tinha a menor condição, a equipe toda ali é um consenso, mas sei lá, só o gerente ali que falou, não, essa aqui é a pessoa certa. Vai começar a ter vários falatórios, fofocas. Então é importante trabalhar com isso, visando a questão da justiça também, né? Porque se é uma pessoa que está lá, nunca deixa de fazer as coisas, cumpre todas as meta-atividades, é uma pessoa que estudou, está se capacitando, por que não dar a oportunidade? Vai pegar aquele que sempre falta, igual feriado é segunda-feira, né? Eu imagino já o quanto de gente que hoje ou ontem já não foi tentar pegar um atestado para dizer que não estava bem, para viajar, emendar o feriado, ou na terça-feira vai acontecer aí a mesma situação. Então eu preciso também fazer esse reconhecimento, que aí eu vou apontar, né, aquele funcionário que é o mais indicado. No recrutamento interno aí que a gente tem, ele também é uma forma, naquele quadro que tinham as atividades ligadas à gestão de pessoas, que é o reter. Ó, quando eu coloco aqui o reter, eu estou falando que eu não quero perder o funcionário, então eu posso dar vários incentivos para ele continuar, e um dos incentivos é através do capital, desculpa, é através do recrutamento interno, que eu pego aquele capital humano que eu já tenho e eu invisto nele, ou seja, eu dou uma promoção para ele, às vezes eu dou um curso, vou colocar, era uma pessoa muito técnica, vamos supor, dentro de uma fábrica lá, o cara ele mexia com máquina, mas ele tinha um bom relacionamento com as pessoas, ele nunca deixava ter problema tal, e aí eu vou colocar ele como supervisor. Então eu vou investir, eu vou dar um curso nele para ele poder observar a questão do pessoal, a questão de metas, porque uma coisa é ele estar no chão de fábrica e outra coisa é ele ser ali o supervisor, entendeu? Então eu começo a investir nele e isso entra na retenção. Se a gente pensar nos pontos positivos desse tipo de recrutamento, a gente pode pensar em você manter o funcionário, aquele funcionário bom, de você abrir na mente das pessoas a possibilidade de serem promovidas. Além disso, de você poder, até em questão salarial, que você já tem ali o funcionário que às vezes foi formado, veio do campus, veio do estágio, de você também proporcionar dentro do que cabe no seu bolso. Porque às vezes a empresa vai contratar alguém de fora e aí a pessoa ela não aceita o salário porque ela quer ganhar muito mais do que a empresa consegue pagar. Nos pontos negativos, até se o ambiente da empresa já não está bom, e está tendo problemas, tipo, no acompanhamento das coisas, das funções, às vezes trazer alguém de fora pode dar ideias novas e pode também dar um gás. Então, quando a gente pensa em ponto negativo, às vezes o recrutamento interno ele pode não ser a solução dos problemas, tá? E aqui, ó, só voltando aqui nesse que eu coloquei, na verdade aqui do recrutamento, o segundo, que é o recrutamento externo, deixa eu ver se já é ele que está aqui, ó. O externo, a principal diferença é que você vai contratar alguém que não é da sua empresa. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma vaga aqui, pode ser para qualquer área. Vou colocar lá para trabalhar de estoquista. E aí, essa pessoa que vai vir para trabalhar como estoquista, ela não faz parte da equipe que eu tenho. Porque é uma vaga, vamos supor, inicial, então a partir dessa vaga eu abro vários leques dentro da minha empresa que a pessoa pode ser promovida no recrutamento interno. Então,
eu vou buscar através aí do que o mercado tem, né? Eu vou ofertar a vaga. E aí, como ponto positivo, eu posso até trazer alguém, de repente, que foi da concorrência. Posso trazer alguém que estudou alguma outra área que ninguém na minha equipe tenha. Eu posso aproveitar o conhecimento, de repente, de algum ex-colaborador de uma empresa de outro setor e que ele pode me ajudar a resolver problemas que eu tenho. Então, o recrutamento externo ele tem esses pontos, tá? Mas também como ponto negativo, eu já até abordei um pouco daquilo de trazer alguém de fora que não conhece nada sobre a empresa, que não conhece nada sobre a realidade, somente se for um cargo de chefia. Claro que aí se a pessoa é um cargo inicial, que ela vai estar aprendendo, tudo bem, aí não entra, mas se eu vou trazer uma pessoa para ser chefia e ela não entende nada daquele tipo de negócio, eu vou gerar aí algum descontentamento. No recrutamento externo, também tem a questão de você não conhecer o funcionário. Tudo coisa que a gente já falou, né? Você não conhece o funcionário, então você não sabe se vai ou não dar certo. Até esse exemplo do externo positivo é aquilo que a Maria Aparecida falou no começo, né? Que ela colocou lá do supermercado que ele sabe que em algum momento ele acaba perdendo o funcionário dele para uma rede maior de supermercado. Então, essa rede de supermercado que vai pegar o funcionário do mercado aí do bairro dela, é porque ela sabe que essas pessoas elas já tiveram uma experiência, elas têm a adequação, e o principal é até aquilo que acaba contando que já tem experiência e não vai acabar precisar ficar treinando, falar, olha, você tem que fazer isso aqui, assim, assim, assim. A pessoa geralmente já sabe porque já teve a experiência, certo? Então, o recrutamento, eu vou atrair essas pessoas. E tirando o recrutamento, a gente tem a seleção, que não é a mesma coisa, apesar de geralmente você vai ver o nome lá, né, RS ou recrutamento e seleção. No recrutamento eu vou juntar esses candidatos, seja interno, seja externo. Aí você pode até pensar assim, tem empresa que faz misto, ou seja, ela dentro do mesmo processo ali que ela vai conduzir, ela pode ter candidato participando da entrevista que ele já é da empresa e candidato que é de fora? Pode. É, vai. Ela abriu a vaga e percebeu que dentro dos candidatos aí do recrutamento interno, talvez não teriam tantas pessoas com aquelas características, e ela abre um externo. Então ela vai mesclar os dois. É claro que quem já está na empresa já conhece, né, como é que funciona, talvez poderia ter até mais chance, mas se não atender aqueles requisitos que foram solicitados, aí também eles podem preferir alguém de fora. Depois que eu recrutei, que eu juntei esse pessoal, aí eu vou fazer a seleção, porque aí eu vou escolher, né, o que seria mais ideal ali, mais adequado para a minha vaga. Não é fácil, tá? Eu lembro quando eu era da faculdade e eu tinha ficado um tempo como trainee lá no RH, junto até com uma consultora de RH aqui da Baixada que tem, ela já viajou vários lugares aí fazendo consultoria e tal, e a gente recebia muito, muito, muito currículo. E às vezes tinha currículo que era bem complicado de você observar, porque a pessoa colocava informação que você não conseguia ter um parâmetro ali. E aí, em outras vezes, ficavam informações confusas. É, Vocês, até pensando nessa função, né, que a gente tem da administração, é uma área boa de trabalhar? É, mas vocês vão lidar com diversos públicos aí, até na entrevista já teve caso de candidato chegar na hora ali que a gente chamou ele foi de bermuda. Aí teve uma vez lá que era uma função, era para supermercado, né? Ele parecia que ele estava indo para a praia. Eu falei, nossa, gente, será que ele esqueceu que ele tinha entrevista? E já teve candidato também que chegou na hora da entrevista, ele entrou na sala lá,
E acabou que ele levantou e foi embora antes de começar. A gente esperou um pouco, ele falou: eu acho que eu não vou ficar. Não sei se ele ficou intimidado com os outros candidatos. Muita coisa acaba contando e a gente não sabe, né, o que passa na cabeça de cada um. Mas às vezes o currículo era bom, mas na verdade ele comprou o currículo na Lan House. Eu costumo falar muito isso, tá? O aluno ele vai, o aluno não, o candidato ele vai na Lan House e tá lá, R$ 2 o currículo. Aí então a impressão lá é promoção, R$ 5, você leva 10 currículos e a gente ainda faz para você. E o cara coloca informação que ele acha que vale para todo mundo. E aí quem comprou o currículo às vezes nem vê o que está lá, mandou para uma empresa, a empresa achou que era bom, chamou, mas o cara ele não tem noção de nada do que está ali no papel. E quando a gente tem a seleção, uma vez que eu trago, né, esses candidatos aí que eles são atraídos, eu vou fazer a análise ali dentro do processo. Então, a seleção aí eu vou olhar as informações, eu vou ver a questão dos candidatos que foram recrutados, se eles estão dentro ou não. Tem empresa que ela faz até nesse processo aí de seleção, aqui ó, o perfil psicológico, que é aquilo que a gente tinha conversado. Eu faço dinâmica, eu vejo a atitude, de repente, quem vai ser o primeiro que quer falar, quem quer ser o primeiro que vai apresentar, eu posso propor ali a solução de um problema, e aí tudo na seleção. Vamos supor, eu vou colocar aqui para a Laura um desafio lá que ela tem que resolver um problema, usando o menor recurso possível. E aí ela vai ser avaliada, só que aí eu posso deixar em aberto para ver se outras pessoas se manifestam para querer ajudar ou não. E aí eu vou analisando todo mundo em cima disso, ou até mesmo como é que fica cada pessoa. E você pode perceber, quem já participou já viu isso, e eles são muito observadores, eles ficam sempre acompanhando cada coisa que você faz, até o rosto, a sua expressão, a questão do movimento corporal. Tem um livro disso aí que é o Corpo Fala. Eu vou colocar aí para vocês depois, quem quiser ler, porque esse livro ele é bem interessante para vocês poderem conhecer um pouco como é que funciona essa análise, e aí você vai começar a perceber que, em cima disso, relacionado aí ao livro, um monte de situação que acontece, realmente elas casam aí com o que está no livro. Tá, eu estou colocando aí a indicação só para vocês verem o nome, mas eu acho que vocês conseguem encontrar no Google Livros. O Google Livros tem um monte de livro lá de graça que dá para ler. Tá bom? Tá disponível aí no chat o link da Amazon. Outra coisa, aqui além da gente ter o cuidado aí com essa análise, ver o perfil, temos também que a seleção ela vai ter duas bases aí que são diferentes para a gente poder fazer a seleção de qualidade, que é o perfil do cargo que vai ser preenchido, ou seja, eu quero uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais reservada. Eu quero uma pessoa mais centrada, uma pessoa que fica ligada em várias coisas. Porque aí a gente tem, nesse cenário, qual é a vaga que eu quero? E aí eu começo a decidir e aqueles conhecimentos que a pessoa ela precisa ter previamente para chegar na minha empresa. Naquele caso lá do que a gente fez aí a análise, que foi da companhia Nova Era, eles acabaram usando aí os dois tipos, né, para fazer a seleção. Porque um foi o perfil do cargo, que era administrativo financeiro, e aí colocaram as informações e também as competências aí de que cada candidato tinha. Que foi até mais ou menos o que vocês fizeram, aquela análise, né? Vamos dizer, o nosso tribunal da seleção, onde cada um apontou, o pessoal foi contribuindo tanto no chat quanto falando aí, que ficou bem legal. Agora, uma pausa até disso tudo, que vocês já estão até vendo falar. Tem alguém que pode até escrever aí no chat que sabe quais são as etapas do recrutamento e seleção? Vocês sabem, conhecem? Tipo, quando eu falo as etapas,
onde começa e até o momento da contratação. O que é que pode acontecer nesse caminho, vamos chamar assim? Alguém? Só. Pode falar, Patrícia. Quando o senhor faz essa pergunta, é o que a gente acha ou o que é? Não, é Dizer, o que você conhece. Tipo, olha, eu já participei que a primeira etapa foi tal, aí depois tal, tal, tal. Tipo, quando a gente pensar em tudo, no recrutamento e na seleção, seria assim, do zero até o final, entendeu? Então, quando eu participei de um, que eu, no meu caso, quando eu fui contratada, né? Ah, Nessa empresa, a vaga era para trabalhar no fechamento de caixa, no financeiro, fechando caixa, né? Verificando. Essa era a vaga quando eu entrei lá. Aí depois. Peraí que tá cortando, não sei se é a internet. Você falou que foi Fui, chamada e você né? foi para a vaga. Isso. Aí lá nessa empresa funcionava dessa forma. Primeiro eu recebi um telefonema, né? Eu recebi um telefonema que era para ir na empresa para fazer para fazer entrevista. Aí o psicólogo chamou a gente, né, e conversou com todo mundo, no primeiro momento. Aí depois ele foi conversar com cada um e nessa conversa aplicou alguns testes. Né? Certo. Aplicou uns testes, se eu não lembro muito bem quais foram, mas assim, tinha um das placas, também tinha da coordenação motora, entre outros, né? Aí depois tinha mais outro teste, que era fazer uma redação, falar de você, né? Falar pontos negativos e positivos. Sim. E aí, no final, até a contratação mesmo, tinha que passar, né, pela pessoa responsável pelo setor. E aí, ainda mais, ele explicava que tinha, assim, você ia fazer teste na prática mesmo, né? Para ver o nível de proatividade, ou tipo assim, se a pessoa era muito. Como é que eu posso dizer? Como a gente ia trabalhar com números, com fechamento de caixa, dinheiro, verificar se as coisas estavam certas ou erradas, né? E aí tinha uma semana. Se você passasse dessa semana, aí você estava dentro da empresa. Essa era a forma dessa empresa de trabalhar, né? Não sei se era o correto, mas era assim. Entendi. Não, sim, é uma forma assim que a gente tem do RS aí, do recrutamento e seleção, que entra mais ou menos no que a Melissa até colocou aqui, ó, que eu acho que era para a City, ó. A triagem do currículo, né, que é quando eles vão receber seu currículo e vão fazer o contato com você, que aí é a convocação, é a avaliação, que são esses diversos testes. Gente, não tem um padrão, tá bom? Não quer dizer, por exemplo, que toda empresa vai fazer prova escrita e vai aplicar um teste psicológico. Não quer dizer. O que vocês vão encontrar são coisas parecidas, mas que cada empresa tem a sua particularidade, entendeu? E o grande ponto é como vocês vão se portar ali, porque apesar de já ter feito entrevista em outro lugar, de ter experiência, mas vocês vão perceber que a experiência que eu digo em participar de processo, mas cada avaliador tem uma forma diferente de colocar as coisas. E aí fica difícil, entendeu? De você, tipo, achar ou querer entender o que passa na cabeça dele, porque da outra vez você não tinha feito aquilo, fez e não foi chamado.
E até a Tânia quer falar, deixa só eu colocar aqui, Tânia. Ó, a Emily colocou a triagem do currículo, seleção, entrevista e admissão. A Ana Carolina falou que concorda, mas pode mudar de acordo com a empresa, que foi o que eu acabei de falar. Maravilha. Ô, Tânia, quer falar? Quero, professor. Sim, pode falar. Vou dar um modelo de exemplo que já participei de processo de seleção do CAMP. Então, realmente, como a Emily colocou, a triagem de currículo de acordo com a vaga. Então, geralmente, a gente convoca o funcionário, né, o candidato, e aí realmente é uma triagem, né, uma conversa, uma entrevista psicossocial. Após essa entrevista, se a pessoa atender os mínimos exigidos dessa conversa, aí ela é encaminhada, porque é feito por etapa, porque se o candidato já não atende nessa primeira conversa, ele não participa pode ser que ele não participe das outras etapas. Então, aí, às vezes, tem testes referente ao cargo. Então, por exemplo, às vezes testes de informática, testes de conteúdos. Por exemplo, na minha entrevista, para entrar no camp, eu tive que falar sobre os teóricos que eu estudei na faculdade. Então, eu tinha que falar sobre cada um dos teóricos, né, as ideias, enfim. E aí, após esses testes, né, aí pode ser feita alguma dinâmica de grupo para verificar o comportamento, quais são os valores dessa pessoa, como ela reage em grupo, como ela faz essa interação. E em alguns casos também, a gente chama para conversar após todo esse trâmite, a gente apresenta todo o regimento interno da entidade. Algumas empresas utilizam como integração. Então, elas acabam apresentando todo o plano, né, da empresa, as regras, inclusive até de circulação do local. Algumas fazem até depois da contratação. No entanto, é apresentado todo o regimento interno, porque às vezes a pessoa atende, mas aí dentro, quando a gente apresenta, né, todas as ideias do camp, as regras, a pessoa fala, opa, aí não é a minha área. De repente, ela não se vê se enquadrada naquele regimento. Mas aí, se ela concordar com o regimento, seguir, enfim, aí é encaminhado para o departamento pessoal, no qual é feita toda a seleção de documentos, principalmente uma coisa que é importante, a questão das vacinas, né, porque é cobrado, é obrigatório, tem uma quantidade de vacinas que são obrigatórias na apresentação. Então, eu me recordo até que quando eu fui fazer a minha admissão, eu não achava a vacina, eu tomar todas as vacinas de novo. E após isso, é encaminhado para o médico do trabalho para poder fazer o exame admissional, e não tendo nenhum impeditivo, aí sim o funcionário inicia as atividades na empresa. Mas aí eu também concordo com a Patrícia, ela colocou aqui, muda conforme a empresa, porque cada empresa ela vai adotar um método que ela acha melhor e também de acordo com as atividades, de acordo com o cargo. Então, cada uma pode ser feita de uma maneira diferente. Assim como a gente tem seleção de empresas lá no camp, que às vezes são 5 etapas. Então, um dia ele vai para fazer teste teórico, outro dia ele faz teste prático, outro dia ele volta para conversar com a psicóloga, outro dia ele volta para conversar com o gestor. Então, assim, cada empresa faz um método, né, de recrutamento e seleção de modo individual. Sim, muito bom, hein? Gente, isso daí é até legal para quem nunca participou, para ter ciência, porque isso que a Patrícia colocou e a Tânia agora é interessante porque tem empresa que às vezes ela consegue concentrar dentro do mesmo período, tipo, o mesmo período é o mesmo dia de você fazer diversas etapas. Ou às vezes ela até, tipo, ó, ela te avisa, fala, ó, você vai fazer aqui o teste que vai durar aí das 8 às 15 horas. A gente faz uma pausa em tal horário. E aí você já vai preparado, até porque você vai precisar comer alguma coisa tal. Até tem empresa que, se tem um restaurante lá dentro do espaço, eles até falam, olha, a gente vai disponibilizar o almoço, e aí não pensem que eles são bonzinhos, porque até nesse momento também eles vão estar analisando vocês. Ô Almeida, se não estiver conseguindo, não tem problema, porque aí depois eu vou deixar no YouTube, tá bom? Mas eu vou postando aqui o material e vou escrevendo, e você vai tentando acompanhar. Quem quer falar?
A Patrícia, só concluindo o que o senhor acabou de falar, aconteceu isso mesmo. Ele, no dia, eu lembrei agora, no dia eles deixaram a gente por quase 1 hora sentado, esperando. E aí, eu já sabia, né, porque eu já lia bastante, eu falei, isso aqui já começou o teste. Porque tinha uma garota que ela ficava andando para cima e para baixo toda hora, estava inquieta, né? Droga, e reclamando, chamaram a gente para ficar esperando por 1 hora, e aí ela já foi eliminada, nem deixaram ela subir, né? Então, é isso mesmo que o senhor está falando aí. Acabei de lembrar o que o senhor falou. Eles vão observando, a pessoa às vezes acha que aquilo ali não interfere, mas interfere em toda a sua colocação aí, análise, porque é o tempo inteiro. Se você está lá, se a empresa te chamou, ela quer ver o seu perfil para evitar de contratar a pessoa errada. O Almeida acho que quer falar. Fala, Almeida. Não, só para salientar aqui, se eu estiver saindo da aula, tô com problema de energia aqui, tá tendo queda. Eu vi aqui, não tem problema. Aí eu não tô Aí eu vou deixar no YouTube e vou te mandando a atividade. Pode tá ser? Bom. Beleza. Pode ser. Tá bom, não tem problema, tá? Tô boiando aqui na aula, tô tentando acompanhar, mas tá difícil. Tá difícil, tá caindo a energia direta aqui. Não, eu vou deixar gravado e você consegue olhar, tá bom? Tá bom. Valeu, Almeida. Mas qualquer coisa, se conseguir, volta aí e dá um oi aí. Não, beleza. Acabou de voltar a energia. É problema aqui no bairro. Vai e volta. Não, tudo bem. A gente vai continuar e você tenta ir acompanhando. Ok. Valeu. Ó, deixa eu ver aqui. A Melícia. Oi. Quem é que tá falando? Deixa eu só complementar. Às vezes a entrevista, né, o processo de análise, ele é iniciado até na recepção, que nem a Paty colocou. Eu já tive adolescentes que relataram que na recepção derrubaram clipes, deixaram jogado pelo chão para verificar se eles iriam recolher, qual era a conduta. Já vi também que outros relatos, porque a gente sempre socializa nas aulas como que foi a seleção, como foi a entrevista, porque aí a experiência de um pode ser válida para outros, né, que ainda não foram. E aí eu também já ouvi um relato de um adolescente falando que eles foram para uma entrevista e aí eles fizeram uma dinâmica em grupo e aí no final deixaram todos os materiais espalhados no chão. E aí 2 adolescentes, né, que estavam participando, que era da nossa entidade, eles foram lá e recolheram os lápis de cor, papel, organizaram. E aí voltaram para a entrevista. E aí eles receberam a vaga, porque dentro daquela equipe, não só isso, mas dentro daquela equipe observaram, né, esse cuidado que eles tiveram, a iniciativa de recolher o material, porque isso também são valores importantes para aquela empresa que estava contratando. Então, não é somente no momento da entrevista, você está sendo observado em todos os momentos, né, quando você vai fazer essa seleção. Sim, olha, gente, que fantástico isso daí, porque o camp, eu com 15 anos, eu fui do camp, né? Só que era o camp de Praia Grande. Muitos jovens tentaram, porque na época tinha que fazer prova, e depois a prova tinha mais não sei o quê, e uma seleção lá com entrevista lá com, acho que era assistente social, eu nem lembro o que era, que ela fazia, era uma senhora que acabava fazendo. E muitos, depois que saem do camp, eles têm uma chance maior por conta de todo o aprendizado, o curso. E esse exemplo aí deles faz lembrar que quando começa realmente a pessoa a ter esse aprendizado, e aí ela vai, os professores vão passando as informações, ela vai visualizando que isso é importante. O simples fato de ter o clipe, você pegar e colocar lá na mesa, falar, ó, tá aqui, caiu, isso daí já acaba contando. E é difícil de você ver até no jovem, tipo, na rotina deles, esse costume, esse hábito. Somente eu tenho um irmão que ele tem 18 anos, quase a idade aí de uma boa parte aí da turma. E nem sempre dá para perceber essas questões de proatividade, de
está interessado nas coisas. E a empresa ela vai observar, porque ela quer aquela pessoa, claro, que tem maior interesse, que tem maior participação, e aí vai ter mais chance, né? Isso se aplica, tá, para qualquer idade também, e é interessante porque as empresas, a gente já falou disso, elas querem o melhor. Foi igual no começo da Agenda 1, que nós falamos sobre o time de futebol, no final de cada campeonato, ele quer contratar o melhor jogador dos outros times. Por exemplo, aqui no Brasil, o Flamengo ano passado foi muito bem. Aí os times que têm mais dinheiro querem vir para contratar os melhores jogadores do Flamengo. Então isso vai acontecer normalmente nas empresas também. Vamos lá para a gente avançar. Eu li aí o que o pessoal colocou. Deixa só eu voltar. A Melissa colocou também, acho que é sobre a Emirates Airlines, né, o Melissa? Algumas funções, ainda mais você sendo comissária de bordo, você atuando com público de vários perfis, às vezes vai viajar empresário, vai viajar uma pessoa, tipo, trabalhador comum, como também o presidente, vai viajar o trabalhador, como também viaja o dono da empresa que o cara está trabalhando. E isso daí são formas deles até selecionarem bem quem é que vai realmente atuar. A gente vai começar a ver algumas técnicas de seleção, e aí por que... Ah, foi a Ana, desculpa. Ana, desculpa. Porque... acabei de ver aqui. Eu acho que eu decorei seu nome por causa da semana passada, que eu falei da loja Melissa e eles ficaram falando de você. Por que eu fiz essa reflexão com vocês? É interessante da gente entender essas etapas aí, as técnicas de seleção, porque sem a gente compreender, isso eu estou falando assim, como uma pessoa que está buscando um emprego ou está buscando uma evolução ou até uma nova oportunidade, tá? Na carreira. Você entendendo, você vai começar a perceber um pouco melhor como é que vai funcionar e como é que você vai ser avaliado. Foi igual a Tânia, acredito que foi a Tânia, que acabou de colocar quanto a isso, ela foi lá e ela percebeu a demora, e essa demora acabou já eliminando uma candidata. E aí a gente começa a ver que, às vezes, um simples fator, às vezes, de você estar até no ambiente aberto, estar no ambiente fechado, tudo isso daí conta, porque eles começam a perceber em diversas situações como é que você vai se portar. Porque é a realidade que a gente tem hoje no mercado, e não é à toa que eles fazem isso. E essas técnicas, a gente vai falar agora uma por uma, mas passam por estudos, tá? Estudos de área de psicologia, estudo relacionado aí ao funcionamento das empresas, tudo para gerar um melhor retorno na seleção. Então, eu vou deixar até o print aí do conceito, que elas têm como objetivo conhecer as características específicas das pessoas, as técnicas de seleção, e, além disso, buscar aquele candidato, né, ou outros candidatos que são mais adequados. Quem nunca viu, seja na TV, ou seja pelo centro da cidade, ou quando vai abrir uma empresa nova, nós temos geralmente uma formação de fila gigantesca, porque é muita gente que está em busca do emprego, e às vezes a abertura de uma empresa nova, até mesmo para quem está empregado, pode significar uma oportunidade da pessoa crescer. E aí, às vezes, nós não conseguimos, nas empresas que tem hoje, uma colocação melhor. Então, quando a gente começa a visualizar essa empresa que está chegando, as pessoas já vão lá e vão colocar o currículo para poder tentar ser chamada. Mas nem sempre elas são as pessoas que vão ser consideradas ideais, porque vão muito aí dos fatores. E a gente vai começar a ver, ó. Primeira técnica aí, que seria a técnica de entrevista pessoal, tá?
Mais ou menos até a entrevista pessoal pode ser aquelas anotações que vocês até foram lendo e comentando quanto àqueles 4 candidatos que a gente viu. Pode também, até para quem já participou aí e sabe que pode ser feita a entrevista pessoal após a análise do currículo, e você é chamado, ou você é chamado numa dinâmica com mais pessoas, e essas pessoas na dinâmica são cortadas já ali no momento, e aí depois que cortou, ficaram, ou uma quantidade, 30%, 40% só dos que estavam, e aí você vai conversar com o pessoal do RH, com o psicólogo, com o gerente, e ele começa a fazer perguntas aí, tanto das suas competências profissionais, quanto a questão pessoal. Até por isso que o currículo, você precisa deixar o seu currículo alinhado com a questão da vaga, e aí, na hora da entrevista, ele pode te perguntar coisas que você gosta de fazer, e aí você pode até citar. Mas cuidado também, porque às vezes se for algo que conta negativamente no trabalho, aí você pode ter problema, tá? Até um exemplo, vai. A pessoa gosta muito de fazer festas e baladas daquelas que duram um dia inteiro, 2. E aí, tipo, é um gosto da pessoa, que pode não interferir na empresa? Pode, mas se o entrevistador começa a perceber que a pessoa vai dar mais importância a participar de festa do que dela ir trabalhar, já pode contar negativo, entendeu? E é claro que ele não vai falar na sua cara, olha, você gosta de festa, então eu não vou te contratar. Entra aquela questão, né, de você colocar pontos aí de gosto pessoal que vão negativar a sua contratação. O importante também é, quando você fizer uma entrevista, depois de cada entrevista, você reservar o tempo para você fazer algumas anotações. Quando você está entrevistando aí o candidato, para que você não esqueça, porque imagina assim, eu vou fazer 20 entrevistas de manhã, e aí quando eu chegar no último, será que eu vou lembrar dos detalhes do primeiro? Então também é importante, e vocês quando vão fazer como candidatos, fazer uma reflexão, olha, eu falei tal coisa ali na hora que eu acabei me empolgando e não deveria ter falado, porque tudo isso pode acabar também ajudando vocês numa futura, caso não seja contratado para essa, né? Mas voltando aqui para o lado de técnico em administração, aí, atuante na área do RH, é legal deixar anotado. E aí, geralmente, o que eu fazia? Eu pegava o próprio currículo da pessoa. Nessa época que a gente trabalhava com a professora Lucilena, até coloquei o nome dela aí depois para vocês verem, quem quiser pesquisar, tem vários vídeos dela de palestra. Eu anotava atrás do currículo da pessoa, porque se o currículo dela já fosse para a ficha, já ia para a ficha com as informações referente ao que a gente foi observando na entrevista, entendeu? Até porque depois outra pessoa que pudesse pegar para ver o perfil do funcionário, ela já ia ver as observações anotadas atrás. Isso daí não se perdia, né? Até porque ninguém é eterno numa empresa. Vamos supor, hoje eu estou no semipresencial com vocês. E aí o material, vamos supor que só eu tivesse esse material. Aí amanhã entra outro. E aí como é que ia ficar por causa das aulas? Então, geralmente o Centro Paulo Souza, ele padroniza essas coisas de aula, do conteúdo, né, que tem que ser trabalhado, e aí os professores vão desenvolvendo, e numa empresa é a mesma coisa, tá? O ideal é ter isso daí publicado para todo mundo, e aí, mesmo que eu troque de funcionário, outra pessoa venha, ela consiga fazer o serviço. Porque senão é igual antigamente, a pessoa é só ela que fazia, e se ela fosse embora, ninguém faria, se ela morresse, o serviço ia morrer ali, e ia ficar complicado. Outra forma aí de seleção, que foi até o que já também foi abordado aí pelas meninas, é através da prova, e prova pode ser prova de língua portuguesa. Imagina que você vai trabalhar com atendimento ao cliente de forma online. Hoje em dia isso cresceu pra caramba. É o centralizador mesmo, Patrícia. Hoje em dia isso daí cresceu pra caramba, de trabalhar com atendimento, mas você trabalha de forma online, porque vários sites, empresas estão surgindo de forma digital,
e elas têm isso daí anotado, né? Anotado não, desculpa. Elas têm a necessidade de estar atendendo o cliente online. Então, vou colocar uma prova de língua portuguesa aqui para ver uma redação, um texto, porque você vai representar a empresa. Vamos supor, a Netshoes. Cadê os nossos compradores de Netshoes? Você já foi numa loja da Netshoes? Você já entrou lá? Você já falou com o vendedor da Netshoes ao vivo ali, no momento presencial? Não, né? Até agora ninguém colocou não assim. Ah, Beatriz, você já entrou numa loja da Netshoes? Colocou aí Netshoes? Ou não? Nunca, né? Ah, o Maurício nunca ouviu falar. Ah, Maurício, para de graça, né? Você nunca ouviu falar do Netshoes? Então você não olha a internet nem assiste televisão, porque sempre passa coisa da Netshoes. Até no esporte também eles patrocinam quando tem na TV. É uma realidade que a gente tem das empresas trabalhando de forma digital, e aí eu vou contratar alguém para fazer o atendimento, se a pessoa não consegue escrever ou até mesmo se expressar, fica difícil, né? Então eu já não posso contratar essa pessoa. Outro ponto que a gente pode observar aqui dentro da prova é até mesmo a habilidade com língua estrangeira. E aí, quando a gente fala de língua estrangeira, vocês jovens aí que estão fazendo ensino médio, tem aquele inglês que a gente aprende no ensino médio? Sim. Porém, a gente sabe que não é o suficiente quando você vai se cadastrar para uma vaga e está lá na vaga, desejável inglês intermediário. Aí você fala, não, eu na escola, no ensino médio, olha, eu tive, sei lá, acho que é a partir do 5º ano, né, que tem o inglês até o 3º do médio. E aí tá lá, olha, eu tive inglês, ó, estudei inglês 6, 7, 8 anos da minha vida na escola. Não é o suficiente para o que as empresas pedem. Então, eu até recomendo que quando for vaga assim, que você não tiver o conhecimento em inglês, que você evite. Porque esse evite você vai de repente ser submetido ou submetida a uma prova, e aí lá na prova eles vão falar, mas você não falou que sabia? Ah, não, mas eu acho que eu não sei muito bem igual eu achei que soubesse. E aí fica difícil, hein, gente? Então, até mesmo por questão de passar vergonha tal, é complicado de vocês se colocarem na vaga e aí de repente vocês não têm aí o conhecimento, tá? Eu estou até falando isso porque vira e mexe, as empresas do Porto pedem alguém que seja na área administrativa tal e que tenha o conhecimento. Porque quando eles colocam isso, quer dizer que você não vai só trabalhar com pessoas aqui da região ou do Brasil. Você vai trabalhar, por exemplo, com pessoas que são de escritórios em outros países, e aí vai na China, na Europa, Estados Unidos, e aí geralmente eles padronizam para falar em inglês. Claro que a questão dos termos técnicos, né? Às vezes que é da área, no dia a dia você pega, mas o básico para se comunicar ali com eles, você precisa saber. Eu até coloquei aí para vocês a indicação do curso que tem do Centro Paula Souza. Tem um curso novo que ele é do MOOC. E aí o MOOC são cursos gratuitos. Ah, ela fez aqui a Ana. E aí tem de inglês. É claro que não vai fazer o curso ali, você vai virar o Wizard, sei lá, o Minds Up, não sei o nome. Mas o que eu quero dizer quando você tiver a oportunidade de fazer para aprimorar a língua estrangeira, que você faça também, tá? E aí, além até de conhecimentos específicos para aquela vaga na prova, eles podem te perguntar, tá bom? Aqui estão até aqueles candidatos lá que vocês tinham visto na folha lá, quase agora que eu tinha passado. Só um ponto aqui, antes da gente ir para o próximo meio aqui. Nessa entrevista aí de seleção, a gente tem também uma realidade, nessa prova, a gente tem também uma realidade que é a seguinte realidade. As pessoas
que vão fazer, às vezes, um concurso, vão fazer um processo que é relacionado até a cargos voltado para segurança, coisa de vigilância, segurança, ou que envolva igual motorista, pode ser que seja solicitado aí uma prova de aptidão. Tipo, motorista você vai ter que fazer lá uma volta e ter que parar lá o veículo, manobrar, balizar do jeito lá que eles indicaram. Para segurança, para polícia, tem que fazer prova física, tal, tantas barras, tantas flexões. Isso também entra, tá? Para vocês ficarem sabendo até que não é só coisa escrita que pode ser pedida. É claro que depende, né? Que também você não vai para auxiliar administrativo, o cara fala, ó, você tem que dar 10 voltas aqui nessa rua aqui em 2 minutos. Não vai também submeter vocês a essas questões. Ah, o pessoal tá fazendo mock aí. Legal, hein, gente? Eu vi aí que vocês colocaram. O teste psicológico, que a gente já falou, para ver aí a questão do raciocínio lógico, tá? A gente falar em teste psicológico, tem o seguinte ponto. Só um minutinho. Que é o seguinte, no teste psicológico, nós temos a questão do raciocínio lógico, que ele está até substituindo as provas de matemática. E aí, a gente começa a ver que as empresas que tinham prova de matemática, elas tiraram e chamaram de raciocínio lógico, porque faz com que você pense além de fazer 1 mais 1. Quando eu falo pensar além de fazer 1 mais 1, é você fazer, por exemplo, vai estar o texto lá falando uma história e você precisa interpretar aquela história do texto para você poder chegar àquilo que a empresa esperava de você. Ela não quer um robô, ela não quer um funcionário que seja tipo programado ali só para fazer uma coisa. Ela quer alguém que pense e que realmente contribua. Não é simples não mesmo. A Beatriz está colocando aí, ó. É difícil, porque você tem essas provas. Gente, às vezes é uma coisa que parece, você olha e fala, meu, isso não é possível que eles estão me perguntando isso. Isso aqui não tem solução, isso é uma coisa absurda. E às vezes você vai olhar, é algo que parecia, tipo, ser complicado, mas quando eles te dão a solução, você fala, nossa, é tão simples isso. E aí fica complicado. Eu tô vendo aqui que a Beatriz colocou as seleções online, também nas seleções online também. Vou até citar uma coisa para vocês. Quando a gente tem essas provas online, dessas empresas que eu até tinha colocado os sites que estão fazendo aí, do tipo o Vagas, o CIE, quando eles colocam as provas online, muitas vezes esse de raciocínio lógico ele entra. E aí vocês precisam observar, porque se vocês acham que vão achar, vão procurar na internet e vão achar todas as respostas, às vezes não era aquilo que eles esperavam, entendeu? Então precisa também se atentar, porque não é só essa realidade de estar online que você vai buscar na internet e vai colocar. Também a situação de que você, como entrevistado, precisa demonstrar ali o seu conhecimento e até abordar com as suas palavras. Que até parece que eles não vão colocar no Google, né? Ali vão achar do mesmo jeito que você pode encontrar a resposta de determinada pergunta ou determinada situação. A Beatriz concorreu à vaga de atendimento e tinha análise de texto de Machado de Assis, olha só. Coisa que no ensino médio aí, né, os nossos etequianos do médio têm aí na realidade deles. Vou passar aqui para o próximo, só um minutinho. Pronto, voltei aqui. O que que colocou? Ah, Machadinho maravilhoso. Ah, Maurício. Ó, e aí, diante disso, né, a gente pensar aí em quais são as aptidões ou de se conhecer realmente
quais são os seus conhecimentos aí, aquelas coisas que você mais gosta, não é fácil de você parar e focar numa coisa só. Somente agora a juventude, que hoje, vou pegar aqui um exemplo, que eu tenho de vários alunos. O aluno, de repente, ele está fazendo inglês, igual a gente estava falando quase agora, aí piscou, eu falei, aí, como é que tá a aula de inglês? Ah, não estou mais fazendo inglês, agora eu faço teatro. Eu parei do inglês porque eu não me identifiquei. E aí, beleza, de repente você vai falar com o aluno, aí ele fala, não, agora do teatro eu estou fazendo outra coisa. E aí você vai ver, ele está em vários projetos, então você precisa direcionar, até por conta disso do currículo, como que vai colocar as informações, porque isso tudo vai contar na hora de você ser avaliado, tá? É claro que isso daí é muito para a galera do médio aí, ou que está começando, porque geralmente a pessoa vai fazendo muitas coisas e nem sempre ela tem ali a certeza do que é que ela quer, mas eu acredito que o pessoal já com mais uma experiência tal, eles não tenham tanto essa dificuldade em conseguir direcionar, né, o que quer. E aí das aptidões tem a teoria que é a teoria multifatorial, que é do Thurston. E aí o que ele fala, né? Ele coloca aqui que a gente pode ser bom em uma aptidão e aí menos em outra coisa. Ou seja, a gente não dá para ser bom em tudo. A gente pode ter conhecimento em tudo? Pode. Mas às vezes tem pessoa que tende um pouco mais para o lado de exatas, de coisa de cálculos, outras mais o lado de humanas, a questão da escrita. Você pode ser bom em cálculo e escrever? Claro que pode, né? Senão ficaria difícil, né? Na escola você aprende a escrever. Mas às vezes o que você mais gosta é cálculo. Isso se reflete muito, até aí o pessoal que já tem filho aí pode até pensar nessa situação, que o filho às vezes ele vai bem na aula de matemática, mas ele só tira a nota vermelha, sei lá, em português, em história, porque é algo que não, para ele, aquilo ali não é interessante, porque ele gosta mais, ele tem mais interesse em outra área, e aí acaba fazendo um contraponto, entendeu? São coisas que as escolas estão até tentando trabalhar, e eu trago o exemplo da ETEC, que o ensino médio da ETEC ele é direcionado à área formativa, que chama, que é o itinerário formativo. Então, vamos supor, eu tenho um itinerário formativo na área de humanas. Aí, as pessoas com maior aptidão, né, os jovens na área de humanas, eles vão buscar fazer esse curso de humanas. Pensando aí nas aptidões, quais são a que vocês acham assim, que mais tem? Quer escrever aí? Deixa eu ver, o Maurício está colocando, ó, que ele gosta de fazer coisas inúteis. Como assim, Maurício? Abre o microfone aí, vamos entender isso. Coisas inúteis de qual tipo? Maurício? Alguém manda um alerta pro Maurício, por favor? Que eu não entendi. Alguém quer falar das aptidões? Ou eu continuo? Ó, eu vou dar mais sugestões aqui, já que vocês estão com vergonha. Emily, fala você, Emily, que entrou agora há pouco tempo aí na turma. Ó, tem aptidão verbal, que é a questão de escrever, redigir texto ali, aquelas pessoas que gostam muito, até da questão de leitura, né? Afluência verbal, são aquelas pessoas que gostam mais de falar, de se expressar, às vezes tudo para ela não quer que seja por isso, ela gosta de coisa mais pessoal ali ao vivo, e a aptidão numérica, com números, com coisas relacionadas aí a cálculo.
Cadê? A Tânia que vai falar? Não. Mas e o Maurício, gente? O Maurício saiu da sala? Vou marcar um arroba no nome dele. Posso falar, professor? Pode, depois o NS quer falar. Deixa eu ver quem é a NS. É a Nicole, mas pode falar. Então, a Ali está perguntando quais são as minhas aptidões. Eu tenho uma facilidade grande em escrita, para construir texto, até porque por conta da minha formação, e também a habilidade de falar, de conversar com as pessoas, de argumentar, mas eu não sou boa em matemática. Em números, meu Deus do céu, teve um concurso que eu participei há pouco, eram 5 questões, o resto era português, era conhecimentos específicos, gerais, eram 5 questões, eu só acertei uma. Nossa. Tudo bem que faz muito tempo, mas, enfim, nas outras eu fui bem. Mas em matemática eu falo que eu não sou das exatas, não. Então, acho que se eu fosse pensar no que eu poderia trabalhar agora, seria essa questão de explorar um pouquinho mais essa inteligência lógico-matemática, que a minha fica um pouco mais retraída. Sim. Bom, eu vou comentar no final de uma coisa que vocês vão até, talvez alguns vão se assustar no que eu vou falar. Mas cadê a Nicole, NS? Vai lá, Nicole. Oi, professor. Oi, tudo bem? Como vai? Minha é a aptidão verbal. Desde quando eu era pequena, eu sempre tive facilidade em ler, interpretar textos e escrever. E eu até consigo me comunicar bem. Em relação à matemática, eu gosto de usar bastante o Excel, porque como eu não tenho tanta facilidade em contas, ele acaba me ajudando bastante. Sim. O Excel, hoje em dia, para quem tem o conhecimento aí, ele já facilita, né? Porque você monta lá e ele já vai calculando automático para ti. Bom, beleza. Eu vi o da Beatriz aqui que ela colocou. A fluência verbal, o João também. A Patrícia. Mais alguém? Não, o Almeida ia falar. Vai falar, Almeida? Não, o Maurício voltou agora, gente. Mas agora é o Almeida. Almeida? Desculpa, professor, já retorna aqui. É um comércio aqui na minha casa, professor. Aí só fica me chamando. Não tem problema, tá bom. Tirou meu raciocínio aqui, depois eu faço a pergunta. Não, qualquer coisa você escreve. Beleza, então pode ser. Bom, então vamos lá, ó. Cadê o Maurício? Tá, Maurício, eu perguntei qual era a sua aptidão, mas tudo bem. A Ana Carolina colocou verbal por conta do teatro. Tá. Então vamos. Para chegar no ponto que eu queria falar para vocês. Quando a gente tem aqui as aptidões, tá? Que aí são aquelas coisas que mais se identificam. Às vezes, um problema que eu percebo é que a pessoa ela quer focar muito naquelas coisas que ela não é boa. E aí, quando eu falo de focar muito nas coisas que a pessoa não é boa, ao invés dela aprimorar, o conhecimento dela com o Excel, ela vai aprimorar, porque ela já tem o conhecimento, ela vai tentar buscar ali estudar um pouco sobre construção de texto. E aí ela não tem muita habilidade nisso. E o problema até que a gente pode considerar é que ela acaba ficando desmotivada para estudar, porque não é aquilo que ela tem tanta facilidade. É importante, igual até a Tânia, eu acredito que acabou de colocar aí, que ela estava falando, da gente fazer esse desenvolvimento pessoal e aí de buscar. É claro que mas às vezes as pessoas elas querem forçar tanto e aí fica uma coisa tipo travada ou negativada, porque se eu não gosto, vou dar aí o exemplo que eu vi aí do pessoal do cálculo, somente quando eu dou
no curso de administração tem matemática financeira, que é diferente de cálculo aplicado, tá? Cálculo aplicado, sei lá, você vai fazer aritmética lá, é progressão, o matemática financeira é diferente. E aí, muitos alunos, eles têm dificuldade. Só que, na verdade, o aluno que às vezes ele acha que tem dificuldade em matemática, e aí pode ser que muitos vão até falar, nossa, eu nunca pensei nisso. O problema é que, na verdade, ele tem dificuldade em interpretar o texto que está sendo solicitado para ele fazer. E isso reflete, você vai fazer uma prova de raciocínio lógico, o problema não é a matemática em si, o problema é você conseguir interpretar o que está ali e colocar. Então, por isso que eu falo que, às vezes, a pessoa ela quer tentar buscar ali de várias formas fazer isso, e não avança, mas não avança porque nem sempre a gente precisa ter o domínio de tudo, e nem vai ter, e até o conhecimento em determinadas áreas, que fica complicado, né? Imagina, se eu for colocar toda hora lá, a minha filha, ela gosta de música, mas aí eu coloco ela para fazer outra coisa, tipo teatro, ela tem vergonha de apresentar. E a mãe dela insiste em querer colocar ela para apresentar as coisas. E aí fica complicado, porque eu vou forçar, é algo que ela não quer, vai criar uma barreira e vai criar um bloqueio. Entendeu? Então isso é uma realidade aí que a gente acaba encontrando. Até um exemplo meu mesmo, eu não gosto muito de inglês. Eu até na federal, quando eu fiz do mestrado lá, eu acertei lá toda a prova de inglês e tal, mas eu não gosto. Quando eu era pequeno, eu gostava mais por causa do meu tio do espanhol, e tanto que eu fiz o curso de espanhol, fiz 3 anos, eu já viajei até, aí o pessoal da outra agenda que eu tinha comentado, que eu sou formado em guia de turismo também, aí igual o Almeida, para o Uruguai, para o Chile, para a Argentina, meu, tranquilo. Agora, o inglês, eu estava no Rio no começo do ano, aí antes da pandemia, e lá tinham 2 ingleses que tinham chego lá no hotel, e aí eu nem me interessei em querer conversar com eles. Se eles perguntaram lá, do you speak English? Eu coloquei que não. Não faço a menor questão, entendeu? E aí até uma outra coisa que eu acabei até me interessando por conta até desse inglês, assim, de não ter interesse, eu acabei me interessando pelo francês, então eu fiz 3 anos também do francês, acabei no começo do ano aí, na verdade, até o curso, e vai muito de você identificar essas características, e tem até outras aqui que eu coloquei agora aqui, ó, que é a questão das pessoas que têm aptidão espacial, então gosta de geometria, arquitetura, gosta de desenho, né? Tem gente que gosta desde pequeno, começa a fazer isso, às vezes é por hobby, às vezes vira aí a profissão. Outras pessoas têm aptidão aí voltada para memória associativa, então elas conseguem decorar as coisas. Você fala com ela de determinado texto, ela ouve ali e tal, e ela guarda aquilo e ela lembra, daqui a vários tempos ela consegue reproduzir aquilo que foi colocado, ou então você conheceu alguém hoje, passa um tempo, você lembra o nome da pessoa, a pessoa fala, nossa, você lembra meu nome? E aí é complicado, porque a pessoa fala, caramba, eu nem lembro o nome dela, e agora como é que eu vou fazer, né? Outra aptidão que tem aí que ele coloca é a perceptiva, de você ter a atenção focada, aquelas pessoas que são mais detalhistas, ou até o perfeccionista, mas cuidado aí com isso, que nas entrevistas é uma situação que a gente até comentou aqui, a gente até comentou sobre você chegar na entrevista e colocar o tipo, defeito. Ah, sou muito perfeccionista. A Ana Carolina colocou Salu, ficou Mansavá. Também é algo que tem gente que é mais, vamos colocar mais detalhista do que perfeccionista, assim, que ela se liga muito em detalhes e tal. Outras são focadas na parte da lógica, tá? Elas olham aquilo ali, então elas veem se tem lógica ou não, o que é a questão do problema, e tudo isso acaba refletindo aí na questão profissional.
Outro ponto, esse aqui das aptidões dele, a gente viu o teste psicológico, esse do Thurston, que vai entrar até nisso aqui das aptidões, é referente ao teste de personalidade. No teste de personalidade, nós teremos aí sobre a individualidade de cada pessoa, e aí geralmente o psicólogo acaba ajudando também. Uma pessoa da área administrativa pode aplicar? Pode, mas às vezes pode não encontrar ali uma análise tão adequada, tá? Então, até ele coloca aqui no exemplo, né, ó, uma palavra, expressão que lembra motivação. E aí cada pessoa foi colocando o que pensava, mas e aí, como é que ele vai analisar, né? Como é que ele pode analisar, por exemplo, esse aqui, ó, que é revolução? E aí vai falar, nossa, mas revolução? E aí? Aí a outra colocou elogio no trabalho, esse colocou sucesso, e a que é da música colocou música. Então vai muito da percepção que cada pessoa tem aí, quanto a, até mesmo a sua individualidade e aos seus gostos. As dinâmicas em grupo, né, a gente já até falou, tem empresa que coloca as pessoas em círculo. Ele é um ponto velado, mas também conta na questão da discriminação. Porque eu já vi falar assim, vamos lá, quem tá de vermelho, aí vai pro lado de lá, tal, aí junto o pessoal tá separado por cor, a roupa. Aí vai assim, quem tem tatuagem agora tal, e quem não tem vai para lá. Aí eles começam. Então, algumas empresas que são com uma política até mais tradicional, elas acabam colocando isso e não falam. E aí depois elas acabam, vamos colocar como bloqueando esse candidato, ou eliminando ele, por um problema que é algo que é ultrapassado, porque até os bancos permitem, a própria polícia também permite o ingresso aí de pessoas com tatuagem. Então, são alguns tabus que a gente tem que ainda acabam acontecendo. E na dinâmica de grupo, ela é legal porque vai mostrar se você tem característica para trabalhar em grupo, se você é aquela pessoa que quer somente estar lá e se aparecer, e chegar e falar e não dar espaço para ninguém. Tudo isso é contado, mas em alguns momentos também eles acabam usando isso para poder já fazer ali uma segregação de certa maneira, tá? E aí nisso, quando a gente falar de todo esse processo, as técnicas de seleção, eu gostaria que vocês também pensassem, refletissem aí sobre um ponto que são as redes sociais. Todos vocês têm as redes sociais aí? Sim, não, mais ou menos. Tem, mas não usa. Tem só para stalkear. Tem aluno que tem só para stalkear os outros. E às vezes o aluno adiciona, segue lá no Instagram, aí eu falo, quem é? Aí quando eu vou ver, não tem nem foto, não tem nada. Eu falei, gente, quem é esse aqui? É o fantasma? É o fantasma da mulher que morreu há 30 anos e adicionou o mundo inteiro? Bom, tá colocando que sim, a Emily, Maurício colocou que não, que só tem o Whats e o Teams também. A Beatriz colocou que tem, mas ela mais para ver dos outros. Um cuidado com a rede social, tá bom? O pessoal que tem aí a rede social, porque às vezes as postagens, as coisas que estão colocadas lá, vocês sabem que dá para colocar como público para todo mundo ver, dá para colocar somente para os seus amigos ou dá para direcionar do tipo, vou colocar somente para minha família as minhas fotos de viagem, fotos pessoais. Um exemplo. Eu vou colocar somente para os meus amigos. Você consegue fazer esse direcionamento. E as pessoas, às vezes, elas acabam usando a rede social para trazer algumas discussões que, se a gente pensar do lado eu empresa, não são discussões boas. Que eu estou falando de discussões boas assim, coisa que incita lá, o racismo, incita a questão
quando a gente teve a globalização, né, as pessoas que migraram de um lugar para o outro, tal, e aí, assim, esse pessoal que veio lá da China para o Brasil não são pessoas boas, ou então o chinês trouxe o vírus, coisas que são do dia a dia, e aí até a Marcela falou que bloqueou essas publicações aí do Face. Coisas do dia a dia, às vezes, que não são bem aceitas pelas empresas e que, às vezes, até na primeira aula eu tinha comentado sobre você conhecer a cultura da empresa, de você conhecer a empresa, porque vão contra. E aí, quando eu falo vão contra, por exemplo, é uma empresa que ela é a favor da diversidade sexual, diversidade cultural. Aí você vai lá e coloca, morte aos funkeiros, morte aos sertanejos, coisa do tipo. Ou então aborda coisa polêmica, colocando de forma bem negativa, assim. Igual teve aquele caso há pouco tempo aí da menina lá, né, que teve que fazer o aborto por conta do estupro. E aí tudo isso é observado. Você pode achar que não, aí você vai, manda o currículo tal, vai fazer entrevista, ou às vezes nem é chamada, porque já no currículo eles procuram você e já acabam te eliminando ali. Aí te dão uma resposta que você não se enquadrou no perfil da empresa, mas na verdade esse perfil da empresa seria até por conta disso que eu acabei de colocar. Fala quem quer falar, Beatriz. Oi, professor. Oi, tudo Só bem? para acrescentar um pouquinho, eu tenho uma amiga que ela morou um tempo no Canadá e ela fez intercâmbio, né? E ela morava em moradia estudantil, dentro da escola de idiomas que ela fazia. E daí ela tinha contato com várias pessoas de outros países e a colega de quarto dela era da Alemanha. E daí essa menina, ela postou, se eu não me engano, no Facebook ou no Twitter, não sei, em alguma rede social, uma música do Snoop Dogg, que falava sobre drogas. E ela foi mandada de volta pela agência de intercâmbio. Sim, porque pode parecer que não, tipo, é a minha rede social, ninguém tem nada a ver. Mas espera aí, isso daí alguém vai observar, porque se você está vinculado até mesmo em uma empresa, acaba contando. Há pouco tempo atrás até teve um problema, nossa, pior que agora eu não vou lembrar, mas um funcionário, ele, pela rede social, acabou cometendo, eu acho que racismo, não lembro agora. Foi algo do tipo assim, de racismo, discriminação, e a empresa desligou ele. Porque a pessoa, às vezes, ela acha que não tem nada a ver, mas espera aí, ó, tá lá o fulano que trabalha, vamos supor, em determinado banco. Aí o banco, ele fala que ele é um banco que ele se preocupa com a diversidade, ele aceita as pessoas do jeito que elas são, tal. E aí, calma aí, como é que o banco ele passa essa mensagem, mas o funcionário do banco não? Apesar de não refletir, né, o pensamento ali do banco, eles podem colocar isso, mas ele é uma pessoa que ele, dentro do banco, ele vai representar o banco e isso daí pode repercutir mal. Então, a gente tem casos até de quem já está na empresa que também é demitido por conta disso. Não é só, por exemplo, quando eu vou selecionar, mas quem já está também pode estar sujeito a essa situação. Porque imagina que aí até mesmo tem cidades, isso daí acontece, hein, gente? Parece coisa daquela novela da Gabriela lá. O Maria Aparecida já assistiu aquela novela da Gabriela, Cravo e Canela? Parece coisa disso, mas é realidade. Tipo, o cara falou mal lá da prefeitura, e ele trabalha para uma empresa. Aí o dono da empresa falou, o prefeito liga lá e fala assim, fulano, pera aí, funcionário aí, tá falando de mim aí, tá ok? Vamos mandar esse cara embora. E aí manda ele embora por uma besteira, porque às vezes o cara abordou um assunto falando da prefeitura, que a empresa dele não tem nada a ver com a prefeitura, mas que acaba interferindo, entendeu? Então é uma situação que no cotidiano também é encontrado, tá? Bora pra gente continuar. Eu vi aí que vocês colocaram, a Marcela colocou o caso do aborto, né? Fez comentários aí, foi desligado do trabalho. Sim, isso daí também acaba pesando, Marcela.
nem sempre as pessoas, quando fazem isso, essas postagens, elas se lembram dessa situação, que tem alguém observando, pode refletir no trabalho. São várias situações que podem interferir. E acaba ocorrendo isso com uma frequência maior. E aí a gente pensa de novo, né? A globalização. Ponto. Globalização trouxe o quê? A globalização trouxe a integração e a comunicação. E aí eu preciso lembrar que eu estou sendo vistoriado ali, ou acompanhado por várias pessoas, tá? Bom, aqui é uma discussão que eu não vou fazer com vocês, mas eu vou deixar só para vocês pensarem, que você já pensou como é desanimador, ou às vezes até a pessoa considera como humilhante, ela fazer um trabalho que não está qualificado, ela não tem um perfil? Porque aí, quando eles colocam até como humilhante aqui da apostila, é do tipo, você não consegue desempenhar e você acaba se sentindo frustrado, né? Até tá o desanimador ali. A empresa que ela não consegue visualizar isso, ela pode acabar também trazendo esse sentimento para o funcionário. E entra até em questão de depressão, de afastamento por questões psicológicas, porque sabe que ele não está, e às vezes tem empresa que usa dessa estratégia até mesmo para fazer com que o funcionário peça as contas. É uma coisa negativa, tá? Eu vou deixar aí depois para vocês pensarem. Se alguém depois quiser mandar no Correio Tech lá, não tem problema, também não é obrigado. E aí vem até uma pergunta quanto a isso. Você acha interessante aceitar um emprego no qual você não tem um perfil ou qualificação só por questão financeira? O que vocês acham? Coloca aí no chat, abertura, enquete, 1 minuto, sim ou não? Ó, o tempo tá contando aqui já no meu relógio. Maurício colocou que sim. O que mais? Só o Maurício? Maria Aparecida, por necessidade de sobrevivência. Wallace, Giovana, o Lucas colocou que não. João colocou que sim, é isso? Bora. Mais ninguém? Giovana sim, Patrícia sim, Beatriz sim, João, Aaron. A Júlia. Marcela Aparecida. Watson. O Rian, o tempo tá acabando. 3, 2, 1. Ele não tem nenhuma buzina aqui para tocar, mas tudo bem. Acabou. O Rian sim, a Marina sim, e a Ana colocou que depende. Bom. Olha lá, o Lucas colocou o ponto que eu ia falar. Lucas, beleza, hein? Lucas dos Santos aqui, ó. Acho que tem 2 Lucas, né? Gente, quando nós temos aí a oportunidade, né? De uma vaga que o salário é maior, e aí isso acaba atraindo, né? Porque, nossa, eu vou ganhar bem e tal. Mas se você não tem o perfil adequado ali, olhem aí o comentário aí do Lucas aí, ó. A curto prazo parece bom. Ali é o mas, sem o S, ou sem o I, hein, Lucas? Mas depois de um tempo vai ficar difícil. Por quê? Uma hora você vai ter que mostrar ali que realmente você sabe, só que você não tem qualificação, não tem o perfil. Tem que atender o público. Aí você vai fingir que você é uma pessoa que gosta de estar no meio de outras pessoas. Uma hora você vai acabar esquecendo desse detalhe que você tem que atender as pessoas, ou vai esquecer do seu salário que tem que cair lá na conta, e vai acabar, como é que eu posso colocar? Perdendo um pouco ali aquele seu papel que você adotou, e aí não vai dar certo, entendeu? Então é difícil, é difícil. Nem sempre vale, porque isso vai acontecer daquilo que no comecinho, eu acho que foi a Tânia ou a Beatriz que colocaram, de que a pessoa vai acabar se queimando, porque vai ter um registro lá que ficou na carteira, mas 1 mês, 2 meses depois foi mandado embora. Só ficou lá registrado na carteira que entrou o salário de 10 mil reais, mas foi mandado embora. Porque a pessoa não tinha a condição de ficar, entendeu?
é difícil. Até uma coisa que eu acabei até de lembrar disso, é claro que a pessoa acaba se sacrificando, eu até entendo isso aí que a Maria colocou, e teve mais alguém que colocou disso, por questão de dinheiro, por necessidade e tal. Mas na faculdade, tinha um aluno comigo, eu já dei aula para o curso de comunicação, curso de administração, e ele fez o concurso do. Eu não lembro se era da Secretaria de Segurança, mas para trabalhar na SAP, que a SAP é a Administração Penitenciária. E aí, uma das perguntas que tinha, claro que não tem muito a ver com isso aqui que eu acabei de perguntar para vocês, mas só para vocês, até se forem fazer, também já terem essa ciência. Perguntaram para ele, eu acho que era até o psicólogo, assistente social lá deles, perguntaram assim: olha, o que mais te atraiu para essa vaga? E aí, a resposta dele, não sei se eles já haviam tido respostas parecidas, né? Mas a resposta dele foi o salário. Porque hoje eu trabalho numa empresa, eu ganho 1.000, um exemplo, tá? E aqui vocês vão me pagar 4.000. E aí tá bom, tá, tudo bem, obrigado. Vocês acham que ele ficou? Não. 10 segundos para colocar no chat, bora. Que eu vou falar e vocês vão se surpreender com essa situação. Deixa eu ver aí o chat. Não, Alisson. Mas aqui a Beatriz não. O Maurício colocou sim. Maurício, calma que eu vou explicar. Colocou não, a Tânia, o João. Por enquanto só temos um sim e 20 não. A Nicole não, talvez pela sinceridade a Giovana. O Maurício está aqui pensativo. Marina não, e acabou o tempo. Bom, esse funcionário não, né? Esse candidato lá, por mais que quando você faz essas provas do governo, que você passe na prova escrita, e quando tem a etapa de avaliação psicológica, psicossocial, que eles chamam, que eles vão verificar a sua família, se você tem histórico de algum problema relacionado à questão criminal, questão de briga, ele ia trabalhar na SAP, o Maurício, ó, e o Rian também que colocou, né? E o pessoal que achou que por ele ser sincero. A SAP é o quê? Ela cuida das penitenciárias. Se, como funcionário, eu tenho um perfil ou eu demonstro ali a questão do dinheiro, que é mais importante do que outro fator, imagina que o psicólogo ele vai pensar o quê? Bom, se ele aceita o dinheiro é o mais importante, então chega um preso aqui, fala assim, ó, vou te dar R$ 1.000 aqui, ó, para você liberar, entrar aí qualquer coisa que eu quiser. Assiste lá o Narcos lá, quando ele é preso, assiste Sobrevivendo a Escobar também, quando o outro cara que era o matador do Escobar é preso, ou qualquer outro filme aí de prisão. A Orange New Black, aquele do Vis-a-Vis lá, vocês vão ver que isso interfere diretamente, porque se ele é uma pessoa que ele aceita ser corrompida, e aí eu coloco ele para trabalhar, beleza, ele falou que o salário, só que aí de repente o salário já não é o suficiente, ele começa a aceitar suborno. Então é isso aí mesmo, Patrícia, ele vai aceitar dinheiro para fazer qualquer coisa, até liberar preso. Então a gente também precisa pensar nesses pontos, né? É claro que fugiu um pouco até disso aqui, da questão de você não ter aquela qualificação para aceitar um emprego, e aí em algum momento vai ser preciso que você demonstre aquilo ali, não vai ter como, vai ser desligado, mas nesse caso aí também, que é um fator mais voltado a psicológico, tá? Uma coisa importante aqui é que vocês verão agora a questão do potencial que a pessoa vai atuar no cargo. Então, realmente, tendo aquele perfil, tendo aquela aptidão, ela vai se sair melhor, o potencial. A questão do capital humano, quando a gente fala capital humano, é como se fosse lá o jogador de futebol, né? Quando ele está bem naquela posição que é a posição que realmente ele joga melhor, vai valorizar o jogador, então vai valorizar o funcionário dentro da empresa.
a satisfação também da equipe, a questão até de motivação, e o esforço aqui de capacitação vai ser menor. Quando eu consigo aplicar a pessoa dentro de uma área que realmente essa pessoa ela tem conhecimento, então que ela tenha facilidade, fica melhor. Eu não preciso ficar toda hora dando curso, toda hora. Até mesmo a rotatividade. Quando aqui fala rotatividade, eu estou falando de troca excessiva de funcionário. Do tipo que fica 2, 3 meses e troca. Acho que até na semana passada a gente tinha comentado disso, né? Imagina, o Zezinho, ele fica 3 meses. Aí eu tenho que de novo contratar outro, aí eu mando ele embora, pago aquele período ali que ele ficou, contrato outro, vou e contrato outro. Isso é ruim porque não dá continuidade no trabalho. Tranquilo? Eu tô vendo que vocês estão participando aí. Até um detalhe, eu tentei marcar aqui um... Qual é o nome desse negócio? Deixa eu ver. Prize. Sabem o que é o Prize? Ó, vou marcar um Prize aqui. Para uma aluna que ela apenas logou na aula, mas ela não está participando. Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar. Tentei marcar aí para vocês, para a sala toda, mas eu acabei não conseguindo. E vocês têm participado bastante das aulas, tanto aqui que entram geralmente aí uns 30 e poucos alunos, como também das discussões e das abordagens, tá? O Prize é isso aí, ó, que eu coloquei aí. Eu coloquei aqui para ver se ela acorda. Ela não tá falando nada, já marquei 3 vezes o nome dela aqui na aula. A gente vai falar agora da ambientação. Então é assim, recapitulando tudo que a gente viu até esse momento. Nós temos, primeiro fator, o recrutamento. Quando eu vou definir uma vaga, eu vou definir quais são as funções ali que eu preciso para aquela vaga. Vou lá e vou oficializar. Posso fazer ele interno, posso fazer ele externo. 2 pontos, porque o interno eu vou pegar quem já está na minha empresa, o externo eu vou pegar quem ainda não faz parte. Ponto. Aí eu faço a seleção, que eu vou envolver várias técnicas, vou envolver várias abordagens, seja entrevista, prova, dinâmica, beleza. Observando esses fatores que a gente acabou de ver nesse último slide aí, que era referente a pessoa ter aquela competência realmente voltada para aquela vaga, porque isso vai melhorar até o trabalho. Vimos a questão da rede social e das aptidões, né? Como interferem. E agora a importância da ambientação. Porque a ambientação, ela vem depois que o funcionário ele já está contratado. Então, eu contratei, certo? Agora você vai fazer a ambientação. Que a ambientação por exemplo, eu vou colocar a Patrícia a par do funcionamento da empresa. Como funciona a empresa, Patrícia? Funciona assim, 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 tal e tal jeito. E ok. E aí ela vai conhecer os setores, conhecer o funcionamento, e tudo isso vai gerar o quê? Melhor resultado e entrosamento com a equipe. Certo? Então a gente vai começar a ver sobre a ambientação. Isso aqui eu já falei para vocês, os processos. Quando a gente tem a ambientação, é importante que alguém reserve um tempo para aquele funcionário novo poder entender, poder conhecer. Eu vou dar até um exemplo para vocês. Quando a gente tem uma pessoa que já tem experiência e que ela está entrando na empresa, e aí, ok, a pessoa está entrando na empresa. Só que o grande tchan que eu considero o cara pode ter a experiência de vários anos. Só que se ninguém conseguir colocar ele a par de como funciona especificamente a sua empresa, você tem o melhor funcionário do mundo, mas você não tem ele comprometido
com aquilo que você precisava, porque o cara ele tem um conhecimento, beleza? Ele tem um conhecimento, mas ele não consegue desenvolver o trabalho porque às vezes algumas coisas específicas da sua empresa, ou você pode ter problema ou algum erro com ele, porque essas coisas específicas precisam ser passadas. Até a Patrícia colocou aqui, ó, aconteceu com ela, então, isso é normal. Vamos supor, gente, você vai trabalhar no financeiro, então você vai meio período, durante uma semana, você vai passar por cada processo que acontece no financeiro, até que você fique só naquele que você vai realmente executar. Isso daí, as empresas que se preocupam com esse problema, é justamente para poder fazer com que evite até de você ter o retrabalho. Quando eu falo retrabalho, é assim, olha, o cara estava lá, ficou uma semana inteira fazendo do jeito que ele já fazia na outra. Só que nessa empresa que ele entrou agora, ele não tinha obrigação de saber, porque ninguém falou para ele. Falaram, senta aí e faz, e aí, na verdade, estava tudo errado e vai ter que arrumar tudo que ele foi fazendo. Então é uma coisa bem ruim até, isso até, de certa forma, tipo, desmotiva, porque, poxa, você tá lá. Imagina, deixa eu ver aqui o nome aqui de uma aluna, essa daqui, ó. A Giovana dos Santos, ela entrou, tá super motivada, passou a semana inteira fazendo trabalho. Chegou no sábado, ela recebeu lá um chamado lá do chefe, falou, ó, você estava aqui, mas tudo que você fez está errado, não é assim que a gente faz aqui nessa empresa. E aí, infelizmente, isso gera uma desmotivação, porque vocês, né, como a parte de administração, precisam pensar no ponto que, se eu trouxe uma pessoa nova para a empresa, eu preciso fazer com que ela realmente faça parte, que ela se sinta, que ela conheça, às vezes até no horário do almoço, fala, olha, o pessoal geralmente almoça aqui, vem almoçar com a gente, e aí você vai acabar conhecendo ali as peculiaridades. Até eu também, quando eu lembro que eu entrei para estagiário no governo, eu trabalhei em 2008, eu acho. Eu tinha feito estágio no governo. Gente, eu lembro que a primeira semana eu fiquei basicamente no computador sem fazer nada, só vendo e-mail. E aí é uma coisa ruim, porque às vezes eles sabem da vaga que tem ali disponível, querem contratar, mas não estão dispostos a colocar alguém ali para te acompanhar. E aí, até alguém lembrar que você foi contratado, você já passou uma semana inteira ali, a empresa podia estar ganhando mais produtividade e não está porque esquecem de você. Isso é normal. Não sei se os meninos aí que são do campus, aí que entraram para trabalhar, se também isso acontece, porque você está chegando numa empresa nova, né? Um ambiente novo. Até mesmo quando você chega na ETEC, a gente faz isso da ambientação. Quando é no presencial, a gente mostra para o aluno, por exemplo, onde fica a biblioteca, onde é a sala, se ele precisar de uma declaração, se ele precisar de sei lá, qualquer coisa da escola, do estágio, a escola, como é que faz, como é que funciona. Agora, nesse momento do Teams, nós fizemos vídeos para os alunos. Esses vídeos mostravam como é que o aluno fazia para acessar o Teams via celular, como que ele faz para acessar o Teams, por exemplo, pelo computador. E é uma realidade que a gente tem, que é importante fazer. Certo? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. O que é isso? Esqueceram de mim versão ADM? De certa forma o Maurício. Ó, até coloquei um vídeo aí que eu tinha até feito de integração para os novos alunos que entraram no meio do ano. Eu fiz explicando como usar o Teams. E é legal porque o aluno ele está chegando num ambiente novo. E numa empresa, você está chegando numa empresa nova, pô, mas não é porque é do mesmo setor que você vai fazer a mesma coisa, né? Às vezes até o nome do sistema que a sua empresa usava é diferente da outra, por mais que tenha o mesmo objetivo, mas as abas lá são diferentes. O Rian colocou que quando ele era do Camp, tinha outra empresa que estava para sair e ensinou tudo. Então, isso daí é legal. Olhem ali o que o Rian colocou. Geralmente,
vamos supor, você vai entrar para ser estagiário ou aprendiz. Se você vai entrar para esse setor, é recomendável que a empresa contrate você antes da saída, né, daquela pessoa que vai acabar o contrato, porque você vai aprender durante 1 mês, durante 2 meses, todo o serviço, e aí depois você pode seguir tranquilo quando a pessoa sair. Às vezes a pessoa nem sai, né? Tipo, a pessoa fica lá efetivada, vai para outro setor, e aí você fica com aquela função. Isso é bom, porque aí você acaba já aprendendo. Agora, você chega lá, tá, ó, tá aí, você vai fazer isso aqui. Ah, mas como é que eu faço? Ainda mais para quem é estagiário ou aprendiz, eu acho pior esse modelo que muitas empresas fazem, porque às vezes eles nunca trabalharam. Como é que tu vai exigir que uma pessoa que nunca trabalhou, somente o jovem, que ele tenha esse conhecimento, né? E aí como é que fica? Depois, quem tiver interesse, eu já postei aí no chat esse vídeo. Ele é um vídeo falando sobre a seleção por palavra-chave, tá? Eu não vou focar aqui nele, até para a gente poder avançar, mas falar em seleção por palavra-chave, pessoal, é o seguinte: eu cadastrei meu currículo no site. Vamos supor, no site do Vagas. Tá lá meu currículo. Aí no site do Vagas, eu coloquei que eu tenho interesse na área administrativa, tenho interesse como assistente ou como auxiliar administrativo. Ok. Tudo que você colocou no seu currículo, quando eles abrem uma vaga de emprego, o sistema, que aí é o boot, né, que é por algoritmo, ele vai cruzar exatamente a descrição da vaga, lembrando que a gente já falou disso na parte de recrutamento, ele vai cruzar a descrição da vaga com aquilo que você colocou. Vamos supor, ele quer uma pessoa que tenha no perfil dinâmico, uma pessoa que tenha conhecimento em informática, e aí você colocou isso no seu perfil. Então, quando a vaga aparecer e o sistema for cruzar com o currículo que já está no banco de dados, ele vai olhar e vai falar: opa, peraí que eu achei aqui, ó, o Rian, ele tem as mesmas características que a gente quer. Pronto. Então, Rian, você vai receber um aviso dessa vaga que você foi selecionado aí. Olha, colocou aqui o Maurício que ele gosta de cálculo, mas a gente quer uma pessoa com aptidão mais em comunicação escrita. Ah, então, Maurício, infelizmente, nesse momento você não poderá se enquadrar aí na vaga, tá? É uma coisa que, por ter essas opções de cadastrar o currículo online, o próprio sistema ele acaba eliminando as pessoas. Às vezes até daria para a pessoa participar da vaga, até ir muito bem, só que da forma que você escreve, também pode acabar te atrapalhando. Às vezes você mesmo, sem saber, se elimina dos processos seletivos, tá? Então eu deixei esse vídeo para vocês assistirem, porque é uma coisa que está muito, muito, muito comum, até mesmo para professor. Tinha uma professora, amiga minha, que ela trabalha numa instituição que tem no Brasil inteiro. Ela falou: ó, tem uma vaga para tal coisa, só que no seu currículo, se você não colocar essas palavras, eles não vão te chamar. E aí, isso também, para qualquer tipo de vaga, as empresas estão usando, porque é o computador, né? O computador é programado para fazer, ele não é uma pessoa que vai identificar tudo lá. Ele vai cruzar o que está lá. E até, ó, como palavra-chave aí a gente tem coisas relacionadas ao seu perfil, e às vezes colocar, não só pegar o seu currículo, copiar e colar, mas colocar um pouco mais do que você coloca geralmente no currículo. Bom, aqui, quando a gente tem o recrutamento, a gente já falou sobre gestão comportamental, como é que o funcionário ou aquela pessoa que vai ser selecionada, ele se coloca. As palavras-chave que eu acabei de falar, que elas vão acabar direcionando aí a sua contratação. As empresas que trabalham por gestão de competência, elas conseguem aí um diferencial, porque ela vai valorizar realmente o conhecimento, né, dos funcionários. E aí também, quando a gente tem essas entrevistas, além dessa observação das competências,
o desempenho pessoal também na dinâmica acaba acontecendo, tá? Não, mas aí, ô Maria Aparecida, peraí. Mas aí você consegue colocar aquilo que a gente até conversou na semana, a questão de você não estar trabalhando ou talvez não ter aí tanta experiência na área administrativa, mas você agrega o seu conhecimento com trabalhos voluntários, com coisas que você já foi fazendo na vida e que tenha pertinência. Igual eu te falei, tem que ter 2 currículos. Por quê? Você está fazendo técnico em ADM, então você está trabalhando agora as competências na área administrativa. Mas você tem conhecimento na parte de saúde lá, voltada ao atendimento à saúde. Então você, de repente, pode entrar numa clínica. É uma opção. Tentar ver clínica particular, mandar o currículo. Muitas prefeituras estão contratando pessoas para trabalhar através de OS. OS é a organização social. O que eles fazem? Eles pegam lá o posto de saúde, falam assim, a partir de hoje aqui a UPA da rodoviária não vai ser mais a prefeitura que vai administrar. Vai ser administrada pela Bolinha Saúde. Aí a Bolinha Saúde, ela não faz concurso igual a prefeitura, ela pega através de currículo, entendeu? Porque isso daí até fica mais fácil de repor os funcionários, diferente da prefeitura, que tem que esperar abrir o concurso, e aí até abrir o concurso é um prazo que às vezes demora de 6 meses a 1 ano, e pelo menos as OS fazem mais fácil a contratação. Então você tem até chance. Ó, para a gente avançar, porque vai chegar o exercício aí para vocês poderem fazer. E essa aula a gente acabou abordando aí muita coisa, né? Sobre os assuntos aí relacionados a... Como é que eu posso pôr para vocês? A parte de recrutamento, que sempre tem muita dúvida, e essa parte de antes de eu entrar numa empresa, ou os processos que o RH ali faz, que envolvem aí trazer pessoas qualificadas, tá? Tem uma pergunta aqui que eu vou responder nos próximos tópicos, que é sobre os benefícios de uma seleção correta. A gente conversou disso, já conversou em outros momentos, mas é interessante de vocês frisarem, porque vocês vão perceber quão proveitoso que é para uma empresa no ponto de ela realmente fazer o processo certo e não pegar e falar assim, o Zé aqui, trouxe o currículo do sobrinho dele, mas ele tem conhecimento do quê? Não, ele tá sobrinho do Zé, pô, coloca ele aí para trabalhar. E aí você vai ver, a pessoa vai sem nenhum tipo de conhecimento prévio, onde ela trabalhou, ela deu problema, ela foi mandada embora já por dar problema, e aí você nem observa essas coisas. Então, quando a gente faz um processo correto, a gente tem aí um resultado bem bacana. E a gente vai observar isso a partir de agora, tá? Só um minutinho, vamos passar para o próximo. Olha lá. As pessoas, elas vão ocupar o cargo adequado quando a gente faz uma seleção correta, vão se sentir mais motivadas, né, mais satisfeitas. Até um fator importante que vocês podem colocar, como é que eu posso dizer, relacionado a esse assunto, naquele de agregar pessoas e aplicar, tá? Que quando eu consigo fazer a seleção correta, eu consigo agregar e aplicar. Então, coloca também esse como importante. Próximo. O potencial de realização de cada cargo, ele vai aumentar. E aí, quando a gente fala o potencial de realização, é o resultado que a pessoa ela vai trazer para a organização. Vai aumentar o capital humano, que é aquilo que a gente já falou sobre até o futebol, aquele melhor jogador de eu trazer. O assunto da semana até vocês devem ter visto pela internet, pelo Facebook, sei lá, pelo jornal, eles abordando muito sobre o Messi, né?
O outro time queria levar o Messi, e aí imagina o time que traz o Messi como jogador, que hoje é o melhor do mundo. Vai agregar aí no capital da equipe lá deles, né? Bobo eles não são de querer levar ele de graça, sendo que ele vale bilhão lá de reais. A satisfação da equipe também, porque a empresa é uma empresa séria, e aí isso aí é considerado. O esforço com capacitação que a gente já tinha visto vai ser reduzido, e a rotatividade. E aí eu vou deixar para vocês poderem fazer esse do blog, para a gente finalizar, junto com aquela primeira do debate. Tá? Porque esse do blog eu vou até usar também para considerar como uma frequência, junto com o do debate, que aí o do blog você já passou por algum processo de ambientação? Se sim, descreva qual foi o processo utilizado pela empresa. Calma aí, desculpa que eu me perdi. Se sim, descreva qual foi o processo utilizado pela empresa e qual foi a sua impressão. Você se sentiu mais seguro para trabalhar? Conseguiu solucionar suas dúvidas? E quais seriam suas sugestões para melhorar o processo de ambientação? E aí, no segundo ponto, quem nunca trabalhou, né, quem nunca passou por esse processo, como você imagina que seria isso? E aí no blog você coloca lá, porque eu vou entrar de blog em blog para poder finalizar para vocês, tá bom? Dúvida alguém? Deixa eu copiar e colar isso daí no chat, peraí. O blog vocês sabem, né? Quem nunca criou o blog vai ter que entrar lá e colocar para criar o meu blog. Quem já criou, beleza, você só vai pegar e criar uma nova postagem. Se vocês quiserem aí, eu até mostro aqui pelo meu como é que faz. Meu Deus, tá dando microfonia. Oi? Eu não tenho blog. Você vai criar. Eu vou te mostrar aqui no Ava. Eu vou abrir aqui agora, ó. Gente, o Lucas colocou aí, eu tô te respondendo. Hoje, Lucas, é para agora. Tem meia hora ainda de aula aí. Não vai fugir para assistir, sei lá, Globo Esporte. Eu vou pôr aqui a tela do Ava, só um minutinho. Estou abrindo, vamos ver se ele vai aparecer aí para vocês. Lucas, o tempo é até 12:30. Não sei se vocês antes tinham costume de acessar até 12:00, porque já me perguntaram isso pela segunda vez e eu já percebi isso, porque a outra turma, que era a turma da Alexia, aí dava 11 e pouco, eles queriam ir embora da aula. Eu falei, gente, peraí, a aula não é assim não, é até 12:30. Ó, entrou no Ava. Aí você tem lá o blog. Aqui, ó, meu blog. Eu vou dar um zoom para aumentar essa tela aí para ficar melhor de vocês verem, ó. Agora dá para ver, hein? Meu blog. Clicou lá, ele vai abrir, peraí. Ó, o meu já está criado. Aí você vai aqui e clica em novo post. E aí você clicou em novo post, você vai digitar, né, que é o assunto é ambientação. Ó, ambientação. E aí aqui você escreve referente a isso que eu perguntei e aperta publicar. Pronto. Blog finalizado. Beleza? Não aguento mais ter que descer esse chat. Nem eu, Maurício. Não, faz agora, tem meia hora. Revista e não participou. Hã? Vou falar. Não entendi. Quem não participou? Quem nem eu que nunca fiz nada disso. Então, aí você vai colocar, ó, igual eu coloquei aqui no slide. Peraí. Você vai colocar como que você acredita que seria uma boa ambientação. A gente já conversou disso aqui na aula. Isso daí não vai ser difícil, porque a gente já abordou. A Laura colocou nem eu credo. Tá, mas a gente já abordou disso. Se você nunca participou, você coloca que a ambientação, como que você imagina que seria uma ambientação? Olha, tem que receber o funcionário, tem que explicar para ele a empresa,
os processos, e aí vai do que a gente conversou aqui na aula, porque se eu voltar aqui os slides, ó, a gente foi falando de ambientação, da importância, como é que as empresas acabam fazendo, ó, evitar o retrabalho. Basicamente, vocês já viram isso, certo? Me falem aí alguma coisa. Ok? Dá para fazer, porque senão eu até posso continuar se vocês quiserem fazer essa atividade depois, porque tem só mais um pouquinho falando do currículo, mas como eu já falei do currículo com vocês, eu não vou nem abordar essa última parte do currículo. E aí o bloco de notas que vai ficar para a semana são só algumas perguntinhas. São 5, eu acho, que é de alternativa, e aí depois vocês fazem na semana. Deixa eu escrever aqui o nosso roteiro. Ah, ó, a Giovana está perguntando se precisa fazer o blog, o fichário, o debate. Giovana, olha só, deixa eu deixar aqui nessa tela e eu olho pelo meu, melhor. O fichário da Agenda 2, a gente já fez, a gente já trabalhou, tá? O fichário da Agenda 2, a gente já trabalhou. Porque a gente foi falando aqui na aula. Então, o que vai precisar ser feito para a semana? Eu vou até colocar isso como aviso. Muito obrigado, ô Giovana. Peraí. Olha só. Tem o debate, tem esse daí do blog e tem o bloco de notas, que são as questões que eu vou colocar. É só indicar a alternativa, não precisa nem copiar e colar nada. É só pegar e colocar assim, a alternativa, a número 1, a alternativa é a X, a número 2, a alternativa é a Z, a número 3, é isso. Então, até essa meia hora de aula aí, ó, eu vou deixar aqui para vocês poderem fazer, mas esse do bloco de notas é para vocês fazerem na semana, que aí vai ser só isso, só que eu vou pedir, porque segunda-feira vai ser feriado, então eu não vou estar no horário da mediação lá do que eu faço. E aí, pelo menos, até vocês têm tempo também para fazer o bloco de notas na segunda. Ou quem está devendo, né, o mundo inteiro de atividades, também tem a chance, porque já repõe aquilo que está pendente. Não vou nem citar nomes aqui, né, mas